O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa, e passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai pôr à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. A liturgia de hoje tem uma feliz coincidência ou providência de Deus, que traz muito a figura do Pai e também a questão da fé. Na oração coleta da missa, aquela que o padre faz logo depois do Glória, diz assim: ó Deus, a quem ousamos chamar de Pai, pelo Espírito Santo ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos. Hoje, nas leituras aparece a figura do pai na fé, Abraão, aquele que, conforme ele foi dando passos na sua fé, foi se transformando mais e mais como Deus Pai é, até a possibilidade, inclusive, de oferecer o seu próprio Filho, como Deus Pai fez por nós, que no fundo era um símbolo, porque Deus não quer o derramamento de sangue, e nem foi o Pai que
que matou o seu filho Jesus, fomos nós com os nossos pecados, mas o Pai o entregou por nós. E assim também Abraão, no final de sua vida, ele mais e mais foi se conformando como Deus Pai é. No Evangelho, Jesus fala do Pai. Foi do agrado, não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. É uma feliz providência, porque essas leituras não precisavam ser hoje. O 12º domingo do tempo comum nem sempre cai no Dia dos Pais, no segundo domingo de agosto. Mas hoje caiu, e todas essas orações fazem referência a essa figura. No Evangelho, Jesus mostra o rosto do Pai de dois modos. Primeiro, pela ternura dele. Ele nos chama de pequenino rebanho, diz que é do agrado dele dá a nós o reino, a ternura, o cuidado, o perdão. E por outro lado, a gente vê aqui no final algo que nos faz tremer por dentro. Ele diz que o Filho do Homem virá num dia que não esperais, e se o Senhor encontrar aquele empregado espancando, bebendo, embriagando-se, comendo, virá numa hora imprevista e o partirá ao meio. É os dois lados. É o lado bondoso, o lado misericordioso do Pai, e o seu lado que é exigente porque nos faz ser melhores, nos chama a atenção para que nós sejamos as pessoas que nós fomos chamados a ser. Essa exigência de Deus, que é uma exigência grande, Ele coloca em nós essa responsabilidade. Se Ele nos confia pessoas, se Ele nos confia dons, talentos, saúde, bens, nós também teremos que prestar contas a Ele, das pessoas e das coisas que Deus confiou a nós. Isso aqui que Ele fala é o castigo da condenação eterna, do inferno. Partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. É aquilo que a gente aprende como o inferno. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Esse é o purgatório. Esse aqui é a purificação que a gente passa depois desta vida. Se quando o Senhor nos visita, nós não estamos com o coração totalmente depositados nele e conformados a ele. É uma purificação que nos custa, assim como nessa vida nos custa, quando a gente tem que abandonar certos comportamentos, certos modos de pensar e de ser, nos custa, às vezes até nos dói. Essa aqui é a purificação que o Senhor avisa daqueles que não foram 100% fiéis a Ele, pelo menos no momento em que Ele nos alcança. Os dois lados do coração do Pai, que é um só coração bondoso e misericordioso, mas porque Ele é bondoso e misericordioso, Ele também fala de um modo e nos alerta de um modo que nos faz querer dar o melhor de nós, nos faz queremos ser as pessoas como Ele é, um bom Pai. A gente aprende sobre o Pai, e nós aprendemos que nós chamamos a Deus de Pai. A gente deve sempre fazer isso todos os dias. Já falei aqui da gente invocar o Espírito Santo todos os dias, mas também chamar a Deus de Pai todos os dias na sua oração. Chame-o de Pai. E quando a gente chama a Deus de Pai, a gente reza no Pai Nosso, mas deve rezar também com fé, pensando neste nome, Pai. Em primeiro lugar, a gente lembra que Ele é o nosso Criador, que nós viemos dEle. Por outro lado, a gente sabe que não basta simplesmente gerar uma vida para ser pai. Claro que os nossos pais são aqueles que nos geraram a vida, mas não somente esses que nos deram a vida aqui na terra, mas também aqueles que nos tornaram os seres humanos que nós somos, que nos formaram como seres humanos. Assim também, Deus é o nosso Pai, porque Ele é o nosso Criador, mas Ele é o Pai também porque Ele cuida, porque Ele protege, porque Ele perdoa, como o pai do filho pródigo. Ele é o protetor das viúvas, o pai dos órfãos. Este é o nosso bom Pai, Deus. Quando a gente se torna um bom pai aqui na terra, e nós rezamos pelos nossos pais hoje, rezamos por aqueles que já partiram, rezamos por aqueles que nos deram a vida, rezamos por aqueles que nos formaram como homens e mulheres que nós somos,
rezamos por aqueles que nos transmitiram a fé, rezamos pelos nossos pais, para que eles sejam, e todos aqueles que têm a vocação de pai, tenham um coração como o de Deus Pai. São Paulo diz na sua carta aos Efésios: eu dobro meu joelho diante do eterno Pai, de quem procede toda a paternidade no céu e na terra. Vem dele. A paternidade vem de Deus Pai. E se os pais vão ter um coração como o de Deus Pai, lembremos que o Pai é misericordioso, é servo, ele vai se cingir aqui no final e vai servir todos aqueles que estão despertos, acordados, servindo os irmãos, porque ele também é servo. O Pai é servo e por isso que ele vai servir. Deus é Pai porque ele é o nosso Criador, Deus é Pai porque ele cuida, protege, ama, guarda, mas ele é Pai também porque ele é o Pai de Jesus Cristo, do Eterno Filho, que diz: quem me vê, vê o Pai. Ou seja, quando a gente chama Deus de Pai, a gente tem que estar disposto a sermos formados à sua imagem. É isso que significa chamar Deus de Pai também. Sermos formados à imagem de Cristo, o servo. Sermos formados à imagem do Eterno Pai, que nos deu tudo e nos deu inclusive o seu Filho. Abraão, que é colocado como modelo de fé na segunda leitura, foi isso que aconteceu com ele. Conforme ele, se apoiando na fé, foi dando os passos na esperança, ele mais e mais foi se tornando um homem caridoso, como o pai. Algumas missas passadas nós vimos a oração de intercessão dele por Sodoma e Gomorra. Quer dizer, o coração dele estava fazendo o que o pai desejava, que é o perdão da humanidade inteira. Hoje, na segunda leitura, fala da oferta do seu filho, que é o que o Pai eterno fez por nós. Nós aprendemos sobre a fé, e a segunda leitura fala da fé como um alicerce. O alicerce que constrói a cidade. A gente sabe que um alicerce deste templo aqui, por exemplo, ou de qualquer casa, não é visível. A gente não vê o alicerce. Mas ele está ali e ele se apoia numa rocha. Porque se ele não se apoiasse na rocha, a casa racharia ou cairia. Se a casa estivesse apoiada simplesmente naquilo que se vê na terra, ela cairia. Ela tem que estar apoiada numa rocha que a gente não vê. Por isso que a fé é usada como alicerce. Ela é esse apoio. A fé não é acreditar que vai dar tudo certo, mas a fé é colocar o apoio, a confiança no poder e na bondade de Deus, que se manifestou em Jesus Cristo, que nos mandou o seu Filho que morreu por nós. Fé é se apoiar no poder e na bondade de Deus. Foi se apoiando no poder e na bondade de Deus que Abraão foi quem foi. Porque, na verdade, ele era um homem idoso. Ele não tinha forças físicas, não tinha forças mentais, ele não tinha nem a capacidade de gerar filhos. Foi se apoiando na fé que ele foi quem foi e que nós hoje adoramos o mesmo Deus que ele adorou e que seguiu. A fé é se apoiar no Deus que nós não vemos, mas que nós confiamos e sabemos que é forte e que é poderoso. E se nós nos apoiamos nele, nós também nos tornamos capazes de sermos fortes como ele é forte e bondosos como ele é bondoso. Como que um pai pode ser um bom pai? Se apoiando com a fé em Deus Pai. Porque Deus Pai te faz forte como ele é forte, com a força dele. Não com a força do mundo, mas com a força dele. E bondoso como ele é bondoso. Assim que um pai se torna bom pai. Os pais não sabem a força que tem a sua fé e a força que tem a sua oração. A gente sabe que as mães rezam muito pelos filhos e a oração da mãe é poderosa, porque é a oração da mãe, como da Virgem Maria, que intercede. Mas no Antigo Testamento aparece muitas vezes a intercessão do pai. A oração do pai aqui, dos patriarcas, era poderosíssima. Pela oração deles, os filhos eram abençoados, com bênçãos que excediam até mesmo essa vida, que excediam inclusive gerações. A oração do pai é poderosíssima. Não se pode esquecer disso. Rezem com as suas orações de pai, porque ela é poderosíssima, é a oração dos patriarcas. O pai que tem fé tem uma oração poderosíssima e é conformado como Deus Pai é.
se torna forte como Deus é forte, e se torna bom como Deus é bom. Porque, claro, tudo vem da fé. Claro que nós não temos a força de sermos quem Deus espera que nós sejamos, e nem a bondade de Deus, mas se nós colocamos o nosso alicerce na rocha, que é o poder e a bondade de Deus manifestado em Jesus, então a gente se torna como Ele é. Depois, a gente sabe que a fé não é simplesmente esperar, mas a fé gera a esperança. O Papa Francisco fala na sua bula de declaração do Ano Santo, a esperança não confunde, spes non confundit, que eu recomendo que todos leiam. Tem na internet, é gratuito, tem em português, não só em latim. Vocês podem procurar no site do Vaticano, a esperança não confunde. E demora 15 minutos, não é muito longa, tá? E ali ele coloca pontos em que a esperança se nutre. Ele diz que a esperança se apoia na fé. Óbvio, porque não pode se apoiar em nós mesmos. Se apoia no poder e na bondade de Deus, manifestado em Jesus Cristo, seu Filho, manifestado na sua palavra, nos seus sacramentos, na sua graça, na forma como Ele nos ensina a rezar. A esperança se apoia na fé, mas ela se nutre da caridade. É como se ele dissesse assim, olha, a planta é semeada na terra, no chão, mas ela se nutre do sol. É isso, né? Do sol e da água, da chuva. Então, a esperança se apoia na fé, no poder e na bondade de Deus. E ela se nutre da caridade, quer dizer, do amor, de como Deus é. Se a gente quer ser pessoa de esperança, nós também devemos ser pessoas que de algum modo levam esperança aos outros. É o que ele nos ensina. E ele nos dá pontos bem concretos. Se os pais querem ser pais de esperança, eles devem ser pais apoiados na fé e que se nutrem, cuja fé se nutre, cuja esperança se nutre da caridade, do amor. E o Papa dá pontos bem específicos, por exemplo, bem práticos. Ele fala o que é um ponto de esperança hoje, em 2025. Ele fala, um ponto de esperança é, em primeiro lugar, acolher e cuidar da vida. Ele fala, quando a gente acolhe uma vida que Deus confia a nós, em primeiro lugar os filhos. Existem tantos pais que hoje se juntam e não querem ter filhos. É um casal que perdeu a esperança. É um casal que perdeu a esperança de que Deus pode fazer coisas boas na vida daquelas pessoas, de que Deus pode fazer grandes homens e grandes mulheres, grandes santos. Acolher a vida com generosidade. É uma pessoa que se apoia na fé e que nutre a sua esperança. Se ela acolhe uma vida, se são pais e mães que acolhem a vida, a esperança cresce. E depois ele dá outros exemplos. Ele fala que nutrir a esperança é, por exemplo, levar a esperança para um doente, uma pessoa que perdeu a esperança. Isso nutre a nossa esperança, porque quando a gente vai para uma pessoa que está doente e diz, estou aqui do seu lado, você pode contar comigo, senta ali do lado, compartilhe a sua companhia, a sua força, a sua presença. Não dizer, olha, ânimo, vai dar tudo certo. Não é isso que é reanimar a esperança, mas estar ali, carregar junto aquele fardo, então a nossa esperança é nutrida. Ele diz também que nutrir a esperança é visitar e ter paciência com os idosos, que tem muito a nos ensinar. Ele diz isso. Nutrir a esperança é acolher, escutar e ter paciência com os idosos e com os avós, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de ter paciência. Se a gente quer ser pessoa de esperança, a gente tem que se apoiar na fé e também ser sinal de esperança para estes, que às vezes são esquecidos, abandonados, que às vezes é difícil, que nós possamos ser pessoas de esperança para eles. Ele diz que nutrir a esperança é ajudar de alguma forma as pessoas que são pobres, tanto os que são materialmente pobres, quanto os que são psicologicamente pobres, quanto os que têm carências diversas, é ser sinal de esperança para eles. Nós também somos nutridos na nossa esperança, porque a esperança se nutre do amor. E é por isso que o Pai, aqui no Evangelho, exige que nós sejamos aqueles servos que estão administrando bem os seus bens e alimentando os outros, porque Ele é assim. São Paulo nos diz, eu dobro os meus joelhos diante
do eterno Pai, fonte de toda a paternidade no céu e na terra. Rezemos pelos nossos pais, por aqueles que já partiram, por aqueles que nos deram a vida, aqueles que nos geraram como homens e mulheres. Que o Senhor os conduza, que o Senhor renove a sua vocação, porque Deus precisa de bons pais aqui na terra. Se não houverem bons pais aqui, o seu plano de salvação não consegue acontecer. Ele precisa de bons pais. Ele gerou Abraão, o pai da fé, e por meio também de bons pais, ele nos gera também a nós. A nossa fé vem de Abraão, da sua entrega, da sua confiança em Deus. Deus também gera em nós as pessoas, a sua imagem, o tipo de pai que ele quer ser. Se nós nos apoiarmos pela fé nele e se nós nutrimos a nossa esperança por meio do amor e da caridade. Que os santos patriarcas intercedam por nós e que o eterno Pai, em quem colocamos a nossa confiança, nos transforme mais e mais à sua imagem. Amém.